Pare tudo o que você está fazendo agora. Se esta oração chegou até você, não é por acaso. O Senhor está chamando seu coração neste momento, porque Ele sabe das batalhas que você tem enfrentado. Ele conhece cada ataque do inimigo contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus sonhos. E Ele quer te fortalecer com a sua palavra, com as armas espirituais que estão nos Salmos 23, 91 e 35. Se você sair agora, pode perder a palavra que Deus preparou especialmente para você. Mas se permanecer até o final desta oração, eu creio que a presença do Espírito Santo vai envolver a sua vida e trazer renovo, proteção e vitória. O Salmo 23 declara que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Salmo 91 revela que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E o Salmo 35 mostra que Deus é quem luta as nossas batalhas, confundindo e derrotando os inimigos espirituais. Juntos, estes três salmos formam uma fortaleza inabalável para a sua vida. Se você crê que esta oração é para você, escreva nos comentários agora: o Senhor é o meu pastor e o meu escudo. Este será o seu ato de fé, a sua declaração profética diante de Deus. Deixe também o seu like, porque isso ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que estão precisando de livramento. Inscreva-se no Refúgio da Oração e ative o sino para continuar firme conosco nesta caminhada de fé. E compartilhe esta oração com alguém que Deus colocar em seu coração, porque através da sua atitude vidas serão alcançadas. E agora, vamos orar com base na palavra, crendo que cada versículo será como uma espada espiritual contra todo ataque do inimigo. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco em oração junto com esta pessoa que está unida comigo em fé. Nós cremos que a Tua palavra é viva, eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. E é por isso que, diante dos ataques do inimigo, nós nos levantamos com as armas espirituais que o Senhor já nos deu, a oração e os salmos inspirados pelo Teu Espírito. Pai amado, o Salmo 23 nos lembra que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu oro para que esta promessa se cumpra agora sobre a vida desta pessoa. Que ela não viva em falta, que ela não viva em escassez, mas que seja suprida em cada detalhe. Senhor, se há alguém ouvindo esta oração que está preocupado com as finanças, com a mesa de sua casa, com a provisão de sua família, eu clamo: abre as janelas do céu e derrama a Tua abundância. Que o inimigo não consiga tocar no pão de cada dia, porque o Senhor é o pastor fiel que guia, alimenta e cuida do seu rebanho. Ainda que esta pessoa esteja andando pelo vale da sombra da morte, o Salmo 23 declara que não haverá temor, porque o Senhor está com ela. Eu oro agora contra o espírito de medo, contra o pânico, contra a ansiedade que o inimigo tem lançado. Eu declaro paz sobre o coração. Eu declaro coragem sobre a mente. Eu declaro que esta vida não andará em trevas, mas na luz do Senhor. Pai, eu clamo também o Salmo 91, que é a oração de proteção. A Tua palavra declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Senhor, esconde esta pessoa debaixo das Tuas asas. Que toda seta do inimigo seja anulada, que toda obra oculta seja destruída. Eu oro contra as armadilhas que o adversário prepara, contra os laços de morte, contra toda cilada que tenta roubar a paz. Que nenhuma peste, que nenhuma enfermidade, que nenhum acidente tenha poder sobre a vida dela. O Salmo 91 também diz:
1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, que esta promessa seja realidade agora. Ainda que o mundo esteja em caos, ainda que as lutas sejam intensas, ainda que os inimigos espirituais se multipliquem, esta pessoa estará guardada, intocável, protegida pela tua presença. E Pai, o Salmo 35 é a oração de guerra contra os ataques do inimigo. Por isso eu clamo: levanta-te, Senhor, contra os que se levantam contra nós. Empunha o escudo e a armadura, e levanta-te em nosso auxílio. Senhor, que todo inimigo espiritual que tem tentado roubar a paz, a saúde, as finanças e a alegria desta pessoa seja confundido agora. Que os planos malignos sejam frustrados. Que as obras preparadas em oculto sejam destruídas pelo fogo do teu Espírito. O Salmo 35 declara: sejam envergonhados e humilhados os que procuram tirar-me a vida, retrocedam e sejam confundidos os que tramam a minha ruína. Senhor, aplica essa palavra agora. Onde houver espíritos de inveja, espíritos de perseguição, espíritos de destruição, que eles sejam envergonhados e derrotados. Que não haja vitória para o inimigo, mas que esta pessoa se levante como testemunho vivo da tua fidelidade. Pai, eu oro para que a fé desta pessoa seja fortalecida. Muitas vezes as batalhas são longas e cansativas, mas a tua palavra nos lembra que o Senhor é a nossa força. Por isso eu declaro renovo espiritual. Eu oro para que o coração seja cheio de esperança, que a mente seja guardada pela tua paz e que os olhos espirituais sejam abertos para enxergar que maior é o que está conosco do que o que está contra nós. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro agora que o inimigo não terá poder sobre esta casa. Eu oro pelos filhos, pelos cônjuges, pelos familiares desta pessoa. Que todos sejam guardados pela tua mão. Que o mal não toque, que a enfermidade não prevaleça, que a morte não tenha domínio. Que a tua palavra se cumpra em cada canto desta família. E eu declaro que esta oração, baseada nos Salmos 23, 91 e 35, será como muralha de fogo ao redor desta vida. Que cada versículo seja espada afiada. Que cada promessa seja escudo inabalável. E que os inimigos espirituais caiam um a um, diante da autoridade do nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, antes de prosseguirmos nesta oração, eu quero abrir meu coração com vocês. Vocês sabem que cada oração que fazemos aqui exige tempo, dedicação e muito trabalho. E eu faço isso com amor, porque eu sei que essa obra tem alcançado vidas e transformado corações. Se você sentir no coração, nos ajude a fortalecer este ministério. Não é uma obrigação, mas sim um ato de amor e generosidade. Qualquer contribuição, pequena ou grande, já nos ajuda a continuar produzindo e levando a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela e também a chave Pix na descrição e no comentário fixado. Se você sentir no coração, faça sua oferta de amor, porque juntos nós estamos semeando no reino de Deus. E agora, vamos voltar à oração. Senhor meu Deus, diante da tua presença nós continuamos a clamar. O inimigo tem se levantado com força, mas nós temos a certeza de que a tua mão poderosa é quem nos sustenta. Pai,
A tua palavra diz no Salmo 23 que o Senhor prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. E eu oro agora para que esta promessa se cumpra na vida desta pessoa. Que mesmo diante das afrontas, das perseguições e das injustiças, ela veja a honra que vem do Senhor. Pai, unge a cabeça desta pessoa com o teu óleo fresco. Derrama sobre ela renovo espiritual. Que a alegria da salvação volte a florescer. Que a esperança volte a crescer dentro do coração dela. Que ela saiba que não está sozinha nesta caminhada, porque o Senhor é o pastor que guia cada passo. E no Salmo 91, Senhor, nós encontramos a segurança que tanto precisamos. O inimigo tenta lançar o terror da noite, tenta lançar flechas durante o dia, tenta semear medo e destruição, mas nós cremos que debaixo das tuas asas há refúgio e proteção. Eu oro para que esta pessoa seja revestida de coragem, para que não tema más notícias, para que não se deixe abalar pelas mentiras do adversário. Senhor, cobre com o teu escudo de fidelidade esta casa. Que cada porta e cada janela sejam guardadas pelo teu poder. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor, como guerreiros celestiais, protegendo cada vida que está dentro deste lar. Que todo mal seja impedido de entrar, e que a paz do Senhor reine soberana. E agora, Pai, nós lembramos das palavras do Salmo 35, que nos ensina a clamar para que o Senhor lute as nossas guerras. Eu oro para que os inimigos espirituais que se levantaram contra esta pessoa sejam desbaratados. Que eles percam a força, que sejam confundidos e envergonhados. Que tudo o que foi tramado contra esta vida volte vazio, porque a vitória pertence ao Senhor. Pai, muitas vezes o inimigo age de forma sorrateira, plantando calúnias, gerando perseguições, abrindo brechas através de pessoas usadas para causar dor. Mas nós cremos que maior é o teu poder, e é por isso que declaramos que nenhuma arma forjada prosperará. Nenhuma língua que se levantar em juízo terá vitória, porque a herança dos servos do Senhor é a justiça que vem de ti. Senhor, fortalece a fé desta pessoa. Quando ela olhar para as circunstâncias, que não desanime. Quando ela sentir que as forças estão se esgotando, que seja renovada pela tua presença. Quando ela pensar em desistir, que seja lembrada do teu amor inabalável. Que o coração dela seja cheio de confiança, porque o Senhor é quem luta as batalhas. Pai, eu oro para que o Espírito Santo encha este ambiente agora. Que esta pessoa sinta a tua presença invadindo o lugar onde está. Que todo peso seja retirado, que toda opressão seja quebrada, que toda obra do inimigo seja desfeita. Que a glória do Senhor ilumine cada canto e que o coração dela seja aquecido pela certeza da tua fidelidade. E eu declaro que os Salmos 23, 91 e 35 não serão apenas palavras repetidas, mas serão decretos espirituais liberados sobre esta vida. Eles serão muralhas, eles serão escudos, eles serão espadas que derrotam os inimigos invisíveis. Eu declaro vitória em cada área da vida desta pessoa. Vitória espiritual, vitória emocional, vitória familiar, vitória financeira. Senhor, que esta oração seja como incenso agradável diante do teu trono. Que ela suba aos céus como clamor de fé e volte como resposta poderosa. Que o inimigo saiba que não estamos sozinhos,
porque o Senhor é o Deus que peleja por nós. Senhor, nós continuamos diante de Ti, porque sabemos que somente em Tua presença encontramos segurança. O inimigo tenta nos cercar com preocupações, tenta nos desanimar com lutas e tenta nos enfraquecer com batalhas espirituais, mas nós declaramos que Tu és o nosso pastor, e nada nos faltará. Assim como diz o Salmo 23, nós confiamos que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Pai, olha para esta pessoa que ora comigo agora. Tu conheces os caminhos que ela tem trilhado, conheces as lágrimas que já derramou, sabes das batalhas que ela enfrenta no silêncio. Eu oro para que o coração dela seja fortalecido nesta hora. Que ela sinta o renovo que vem do céu e que as trevas que tentavam cercar a sua vida sejam dissipadas pela Tua luz. Senhor, no Salmo 91 Tu prometeste que 1000 cairiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seríamos atingidos. Eu declaro esta promessa agora. Que todo o laço do passarinheiro seja quebrado, que toda seta maligna seja desviada, que toda tentativa de destruição seja anulada. Que o escudo da Tua fidelidade envolva esta pessoa como muralha intransponível. Pai amado, levanta os Teus anjos guerreiros para lutar em favor desta vida. Que eles guardem cada passo, que eles cerquem esta casa, que eles fechem as portas ao inimigo. Que o mal não encontre espaço, que a enfermidade não permaneça, que a opressão não tenha poder. Que haja liberdade, que haja paz, que haja vitória em nome de Jesus. E lembramos, Senhor, do Salmo 35, onde Davi clamou para que o Senhor lutasse contra aqueles que lutavam contra ele. Assim também nós clamamos agora: levanta-te, Senhor, e toma as nossas batalhas em Tuas mãos. Coloca em confusão os que se levantaram contra esta vida. Derrama o Teu fogo sobre os planos do adversário, desbarata as obras ocultas das trevas e desfaz toda cilada. Pai, nós sabemos que não lutamos contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades espirituais da maldade. Por isso, colocamos diante de Ti toda fortaleza espiritual que tenta se levantar contra o conhecimento da Tua palavra. Declaramos que essas fortalezas estão sendo derrubadas agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, liberta a mente desta pessoa de pensamentos negativos e de prisões espirituais. Que toda voz do inimigo seja silenciada. Que o coração dela não dê ouvidos à mentira, mas que seja guiado pela verdade da Tua palavra. Dá discernimento para identificar os ataques espirituais e dá sabedoria para responder com fé e confiança. Pai amado, unge esta pessoa com o óleo fresco da unção. Que ela caminhe debaixo da Tua presença todos os dias. Que os passos dela sejam firmados em rocha sólida. Que as mãos dela sejam fortalecidas para o trabalho e que a sua boca seja usada para declarar vitória e bênção. Senhor, eu oro também pela família desta pessoa. Se algum parente dela tem sido alvo de ataques espirituais, cobre agora com o Teu sangue. Se há lares divididos, traz reconciliação. Se há filhos afastados, traz de volta para a Tua presença. Se há casamentos em crise, derrama o Teu amor restaurador. Que cada membro desta família seja protegido e guardado pelo poder do Altíssimo.
Pai, que os Salmos 23, 91 e 35 sejam como armas espirituais liberadas agora. Que o Salmo 23 traga paz e confiança, lembrando que o Senhor é o pastor que guia. Que o Salmo 91 seja muralha de proteção contra todos os ataques do inimigo. E que o Salmo 35 seja clamor de justiça, colocando em confusão todo aquele que tenta destruir esta vida. Senhor, fortalece a fé desta pessoa para que ela não apenas escute esta oração, mas viva cada palavra dela. Que ela saiba que a tua promessa é real e que o teu poder é maior do que qualquer batalha. Eu oro para que ela não viva debaixo do medo, mas debaixo da autoridade do Espírito Santo. E eu declaro em nome de Jesus: todos os ataques do inimigo estão sendo frustrados. Todas as correntes estão sendo quebradas. Todas as muralhas estão caindo. E a vitória do Senhor está se manifestando agora na vida desta pessoa que ora com fé. Pai, recebe este clamor como oferta diante do teu trono. Que a tua glória desça sobre este momento e que cada palavra liberada aqui se torne testemunho vivo de transformação e poder. Senhor Todo-Poderoso, seguimos em oração, porque sabemos que a vitória não vem da nossa força, mas sim da tua mão estendida. A tua palavra no Salmo 23 declara que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na tua casa para sempre. Pai, eu oro para que essa promessa seja real agora na vida desta pessoa que clama contigo. Que a bondade do Senhor a acompanhe, que a misericórdia do Senhor seja renovada sobre ela. Mas antes de prosseguirmos, meus irmãos, eu quero te dar uma dica muito importante. Escute com atenção. Orar é fundamental para a alma, mas também é necessário cuidar do nosso corpo, já que cuidar do corpo também é uma forma de honrar a vida que Deus nos deu. E pensando em você que sofre com dores constantes, eu quero te apresentar um produto que pode transformar a sua vida: o curcume. Ele é feito com uma fórmula natural e poderosa, usada há séculos para aliviar dores, reduzir inflamações, destravar articulações e devolver a mobilidade. E o melhor, há uma oferta especial preparada somente para quem clicar no link aqui na descrição. Isso mesmo, uma oportunidade única para você cuidar da sua saúde, ter mais disposição e voltar a viver com alegria. Não permita que a dor roube a sua paz. Cuide do seu corpo, assim como você cuida da sua fé. Eu creio que essa pode ser a resposta que você estava esperando. Agora, vamos continuar em oração, porque o Senhor tem muito mais para derramar sobre a sua vida. Que a certeza da vida eterna traga paz ao seu coração. Pai amado, muitas vezes o inimigo tenta roubar a alegria. Ele lança setas de desânimo, tenta aprisionar com ansiedade, tenta lançar um peso invisível para sufocar a fé. Mas agora, em nome de Jesus, nós declaramos liberdade sobre este coração. Que toda opressão caia por terra, que toda tristeza seja substituída por esperança, que toda angústia se transforme em louvor. Senhor, no Salmo 91 aprendemos que quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Eu oro para que esta pessoa aprenda a descansar em Ti. Que ela não viva mais agitada pelo medo ou ansiosa com as más notícias, mas que saiba repousar na confiança de que Tu és o Deus que cuida de cada detalhe. Pai, ensina esta pessoa a entregar o futuro em Tuas mãos, a confiar que os Teus planos são maiores e melhores do que os dela. E quando as batalhas espirituais se intensificarem, Senhor, que o Salmo 35 seja uma arma de guerra.
Que esta pessoa levante a voz em oração como Davi levantou, pedindo que tu mesmo, Senhor, contendas contra os que contendem contra ela. Que os inimigos espirituais que se levantam sejam confundidos. Que as armadilhas que prepararam se tornem inúteis. Que o mal que desejam volte vazio, porque não há poder maior do que o teu. Pai, eu oro agora contra os ataques noturnos. Muitos têm enfrentado insônia, pesadelos, ataques espirituais durante a noite. Mas eu declaro que o sangue de Jesus cobre este quarto, cobre esta cama, cobre cada instante de descanso. Que os sonhos sejam visitados pela paz do Senhor. Que os anjos guardem cada minuto de sono, para que esta pessoa descanse em segurança. Eu oro também contra os ataques diurnos, Senhor. Que quando esta pessoa sair de casa, seja protegida. Quando entrar, seja guardada. Que não haja acidente, que não haja emboscada, que não haja armadilha. Que todos os caminhos sejam iluminados pelo Teu Espírito Santo e que cada passo seja dirigido pela Tua mão. Senhor, visita também o coração desta pessoa em relação às suas batalhas emocionais. Muitos ataques do inimigo não vêm de fora, mas de dentro, através de pensamentos, dúvidas e medos. Eu oro para que a mente dela seja coberta com o capacete da salvação. Que os pensamentos sejam alinhados com a Tua verdade. Que a voz do inimigo seja calada e que apenas a Tua palavra seja ouvida dentro da alma dela. Pai, levanta esta pessoa como guerreiro e guerreira de oração. Que ela não seja alguém que apenas recebe oração, mas que aprenda a lutar de joelhos, que aprenda a se revestir da armadura de Deus todos os dias. Que ela use o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do inimigo, que use a espada do Espírito para declarar vitória, que permaneça firme e inabalável diante das lutas. Senhor, eu oro pela vida espiritual desta pessoa. Se há fraqueza, fortalece. Se há desânimo, renova. Se há distância da Tua presença, traz de volta. Que esta oração seja um divisor de águas, um momento em que ela se levanta como alguém cheio do Espírito Santo. Que ela seja marcada por uma unção fresca que vai transformá-la por completo. Pai, eu clamo também pela saúde desta pessoa. Se o inimigo tentou lançar enfermidade, declaramos agora que o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que cura. Toca no corpo dela, toca nos ossos, no sangue, nos órgãos, em cada célula. Remove a dor, dissipa a inflamação, neutraliza toda doença. Que a saúde seja restaurada e que a força volte em plenitude. Senhor, também oro pela área financeira. Muitos ataques vêm nesta área, tentando trazer escassez, dívidas, preocupações e até vergonha. Mas eu declaro que o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Abre portas de emprego, abre caminhos de prosperidade, dá sabedoria para administrar, remove o desperdício e abençoa com abundância. Que a vida financeira desta pessoa seja testemunho de provisão divina. Pai, oro ainda pelos relacionamentos desta pessoa. Se o inimigo tentou dividir, nós pedimos reconciliação. Se ele tentou semear ódio, pedimos que o amor floresça. Se há distâncias e feridas, pedimos que o Senhor cure e restaure. Que todos os relacionamentos desta vida sejam alinhados pela Tua vontade e usados para abençoar e edificar. E eu declaro mais uma vez, os Salmos 23, 91 e 35 não são apenas palavras, mas são decretos espirituais que quebram cadeias e liberam vitória. Senhor,
Que cada verso seja como martelo que despedaça a rocha, que cada palavra seja como espada que corta o inimigo, que cada promessa seja como escudo que protege a tua filha, o teu filho que ora agora. Pai amado, que esta oração continue queimando no coração desta pessoa, mesmo quando o vídeo acabar. Que ela se lembre das tuas promessas, que ela repita estas palavras em sua casa, no seu trabalho, no caminho. Que ela aprenda a viver no esconderijo do Altíssimo, a andar guiada pelo teu cajado e a lutar as batalhas com a certeza de que a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Senhor, aqui permanecemos em clamor, porque sabemos que os teus ouvidos estão atentos à voz dos que te buscam com sinceridade. Pai amado, a tua palavra no Salmo 23 nos lembra que o Senhor guia pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Então, eu oro agora para que esta pessoa que está orando comigo não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça firme no caminho que o Senhor preparou. Que toda estrada de engano seja fechada, que toda escolha precipitada seja evitada, e que os passos dela sejam confirmados pelo teu Espírito. Senhor, no Salmo 91 tu nos mostras que livras o teu povo do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quantos laços o inimigo já tentou armar contra esta vida? Laços de pessoas falsas, laços de tentações, laços de caminhos aparentemente bons, mas cheios de armadilhas. Agora eu clamo, corta, Senhor, cada um desses laços. Liberta esta pessoa de toda prisão espiritual, de toda aliança maligna, de todo peso que tentava impedir o avanço. Pai, e como está escrito no Salmo 35, nós pedimos que os que procuram a ruína desta vida sejam confundidos, que os que tramam emboscadas percam suas forças, que o inimigo espiritual, que age nas sombras, seja desmascarado pela tua luz, que nenhuma palavra de maldição tenha poder, que nenhuma calúnia permaneça, que nenhuma acusação vingue, porque a justificação vem do Senhor, e o Senhor é quem defende os seus filhos. Senhor, eu oro pelo coração desta pessoa. Talvez ela esteja cansada de lutar. Talvez ela já tenha pensado em desistir, porque os ataques têm sido constantes. Mas eu declaro agora, em nome de Jesus, que ela receberá força sobrenatural. Que as mãos cansadas sejam levantadas, que os joelhos vacilantes sejam firmados, que a fé seja renovada. Pai, dá a ela uma coragem que vem do alto, para enfrentar cada dia sabendo que o Senhor já decretou vitória. Pai, oro também contra os inimigos invisíveis da mente, a ansiedade, o medo, a dúvida, a culpa. Tudo isso é usado pelo inimigo para enfraquecer a fé. Mas agora, pelo poder da tua palavra, eu declaro libertação. Que a mente desta pessoa seja lavada pelo sangue de Jesus. Que a paz de Cristo seja como um manto sobre ela. Que os pensamentos dela sejam alinhados com o céu. Que a esperança se renove e que os sonhos que o Senhor plantou no coração dela voltem a florescer. Senhor, oro ainda contra os inimigos espirituais que se levantam através de pessoas usadas pelo mal. Quantas vezes o inimigo tenta ferir através de palavras duras, através de traições, através de afrontas. Mas eu declaro que nenhum desses ataques terá poder. Que o coração desta pessoa não guarde mágoa, não guarde ódio, não guarde rancor, mas seja cheio do perdão que vem do Senhor. Que ela entenda que a batalha não é contra carne nem sangue, mas contra forças espirituais da maldade, e que a resposta dela será sempre permanecer firme na fé. Pai amado, eu oro agora para que os anjos do Senhor continuem cercando esta vida. Que,
Como está escrito no Salmo 91, eles guardem cada passo. Se o inimigo preparar ciladas, que sejam descobertas antes de se concretizarem. Se houver armadilhas escondidas, que sejam reveladas. Se houver portas abertas pelo mal, que sejam fechadas agora. E que apenas as portas da bênção, da graça e da vitória sejam escancaradas diante desta pessoa. Senhor, eu oro também por todos os ambientes em que esta pessoa pisa. Que o seu lar seja cheio da presença do Senhor. Que o ambiente de trabalho seja transformado. Que onde ela colocar os pés, a tua glória se manifeste. Que a atmosfera mude pela presença do Espírito Santo. Que onde havia trevas, venha a luz, onde havia contenda, venha a paz, onde havia derrota, venha a vitória. Pai, eu clamo agora para que a unção do Senhor seja derramada de forma abundante. Que esta pessoa seja cheia do Espírito Santo como nunca antes. Que ela tenha ousadia para declarar a tua palavra, poder para resistir ao inimigo e sabedoria para caminhar segundo a tua vontade. Que os dons espirituais floresçam, que os frutos do Espírito sejam visíveis e que a vida dela seja testemunho vivo do poder de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que esta oração está sendo selada diante do teu trono. O inimigo não poderá roubar esta semente, porque ela caiu em terra fértil. Que o coração desta pessoa seja o solo que produz frutos abundantes. Que cada promessa do Salmo 23, do Salmo 91 e do Salmo 35 seja estabelecida como verdade absoluta em sua vida. E eu declaro mais uma vez, esta pessoa viverá para testemunhar a bondade do Senhor na terra dos viventes. Viverá para experimentar livramentos milagrosos. Viverá para ver a justiça de Deus sendo manifesta contra os inimigos espirituais. Viverá para provar que o Senhor é fiel em todo o tempo. Pai amado, nós continuamos entregando esta vida em tuas mãos, certos de que o Senhor peleja por nós, e que a vitória já está decretada em Cristo Jesus. Pai amado, estamos diante de ti mais uma vez, porque sabemos que não há batalha impossível para o Senhor. Muitas vezes, o inimigo tenta se levantar de diferentes formas, por meio de palavras negativas, perseguições, enfermidades, crises financeiras ou ataques invisíveis. Mas nós permanecemos firmes, porque a tua palavra é a nossa âncora e o teu Espírito é a nossa força. Senhor, eu oro agora para que esta pessoa não viva escrava do medo. Que toda insegurança seja quebrada. Que toda sensação de fracasso seja arrancada da alma dela. Que o coração dela não se prenda ao que deu errado, mas seja cheio de confiança no Deus que abre novos caminhos. Pai, que ela olhe para frente e saiba que o Senhor é quem conduz cada detalhe da sua vida. Eu oro também, Senhor, para que o coração desta pessoa seja protegido contra ataques invisíveis. O inimigo tenta lançar pensamentos de acusação, tenta trazer lembranças do passado para aprisionar, tenta semear confusão para enfraquecer a fé. Mas eu declaro, em nome de Jesus, que a mente dela está protegida. Que ela receba a mente de Cristo. Que todo pensamento contrário seja derrubado e que apenas a verdade da tua palavra permaneça viva dentro dela. Pai amado, eu oro para que a fé desta pessoa seja como a de Davi, que no Salmo 35 clamava: contende, Senhor, com aqueles que contendem contra mim. Que ela aprenda a entregar a ti as guerras, sem carregar pesos que não foram feitos para ela carregar.
Que ela saiba que as batalhas espirituais só podem ser vencidas pela oração e pelo poder do Senhor. E eu declaro que esta pessoa viverá a realidade do Salmo 23. Ela não andará em falta, porque o Senhor é o seu pastor. Ela não será dominada pelo medo, porque mesmo no vale da sombra da morte, a tua presença estará com ela. Ela será honrada diante dos inimigos, porque o Senhor prepara uma mesa diante dela. Eu declaro também que o Salmo 91 será escudo constante. Que nenhum ataque espiritual tenha poder. Que nenhuma peste chegue perto da sua casa. Que nenhum laço a prenda. Que os anjos do Senhor aguardem de dia e de noite, para que ela viva em segurança sob as tuas asas. E eu declaro que o Salmo 35 será resposta para cada afronta. Que os inimigos espirituais sejam confundidos. Que os ataques sejam frustrados. Que toda calúnia se torne em testemunho de vitória. Que todo intento maligno caia por terra, e que a justiça do Senhor seja estabelecida. Pai, sela esta oração no coração desta pessoa. Que ela sinta agora a tua paz envolvendo o corpo, a mente e a alma. Que todo peso seja retirado, que toda escuridão seja dissipada e que a esperança floresça novamente. Conclusão poderosa. Receba agora a vitória que vem do Senhor. Que os Salmos 23, 91 e 35 sejam a sua fortaleza diária. Que você nunca mais caminhe em medo, mas em plena confiança no Deus que cuida de você, que luta por você e que nunca te abandona. Eu declaro bênção sobre a sua família, proteção sobre a sua casa, prosperidade em seus caminhos e paz dentro do seu coração. Se esta oração falou contigo, escreva agora nos comentários: eu recebo a vitória dos salmos em minha vida. Este é o seu ato profético, a sua declaração diante de Deus. Deixe também o seu like, para que esta oração alcance outras vidas que precisam desta palavra. Inscreva-se aqui no Refúgio da Oração e ative o sino, para continuar recebendo orações que vão fortalecer a sua fé. E não se esqueça de compartilhar esta oração com alguém que o Espírito Santo trouxer ao seu coração. Você será canal de bênção na vida de alguém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.